Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. A gente vai dar continuidade nessa noite na carta de Tiago. E essa noite a gente encerra o capítulo de número 1. Então abra sua Bíblia para que a gente possa estar lendo juntos. Carta de Tiago, capítulo 1. A partir do versículo de número 19, a gente vai ler então até o final do primeiro capítulo. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo de número 19, o nosso irmão na fé, ele vai nos dizer: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém, meus irmãos? Podem se assentar. Então, nesse último trecho do primeiro capítulo da carta de Tiago, ele já falou bastante a respeito das provações, ele falou bastante também a respeito das tentações, e ele vai então iniciar um novo assunto que também todo cristão ele passa durante a sua vida, que é a sua relação com a palavra de Deus. Tiago ele vai falar então como o cristão, como o crente deve se relacionar com a palavra de Deus. E ele começa esse pequeno trecho da sua carta dizendo: sabei essas coisas, meus amados irmãos. Então, quando Tiago ele inicia esse trecho, ele já chama a atenção daqueles que estariam lendo a sua carta, escutando a sua carta. Ele diz: vocês precisam saber essas coisas. Em outra versão, ela vai dizer: tenham isso em mente. Então, o que Tiago está dizendo, tem muitas coisas na caminhada cristã, muitos mistérios na palavra de Deus que talvez vocês não precisam saber, talvez são coisas ocultas que Deus irá revelar, mas isso que eu vou falar agora, vocês precisam saber, vocês precisam ter isso em mente. Então Tiago está dizendo que o que ele vai começar a falar são coisas importantes, são coisas que a gente precisa estar preparado para fazer. E ele então vai dizer: sabeis essas coisas. Então ele inicia dizendo quais são essas coisas que a gente precisa saber, que nós, como cristãos, precisamos saber. E ele diz: todo homem, toda mulher, todo crente, toda criança que assume Cristo como Senhor, precisa ser então pronto para ouvir. Estar pronto para ouvir então é uma das coisas que o cristão precisa saber. Estar pronto para ouvir é uma das coisas que todo aquele que confessa Cristo, que caminha junto com Cristo, precisa saber, precisa ter em mente. Estar pronto para ouvir. E é interessante a palavra que é usada lá no original, quando ele fala pronto, é a palavra táxis, que deu origem então à nossa palavra hoje, táxi. E ela então significa pronto. E quando inventaram o táxi, quando esse serviço foi oferecido, a ideia era de que sempre terá um carro disponível quando você precisar. Sempre que você precisar se deslocar, terá um carro pronto, terá um carro táxi para você. Então o que Tiago está dizendo: ei crente, ei amado irmão, esteja sempre disponível para ouvir aqueles que precisam falar.
Nós precisamos entender que estar pronto para ouvir muitas vezes pode salvar uma vida. Hoje nós temos uma profissão chamada de psicólogos, a psicologia, em que 90% da sua profissão, do seu serviço, da sua atividade nada mais é do que ouvir uma pessoa. Quando nós contratamos um psicólogo, 90% do tempo ele vai passar nos ouvindo. E aqui Tiago está dizendo: você, crente, poderia ser um ótimo psicólogo, porque você deveria estar sempre pronto para ouvir as pessoas, estar sempre disposto para ouvir as pessoas, sempre disponível para ouvir aqueles que precisam falar. Então Tiago diz: saibam essas coisas, meus irmãos, você precisa estar sempre disponível para aqueles que precisam falar. Você precisa estar sempre pronto quando alguém chega para lhe contar algo, para desabafar algo, para confessar um pecado, para pedir uma orientação. Nós, cristãos, precisamos ter isso sempre em mente. Nós precisamos estar prontos para ouvir aqueles que precisam falar. E então ele continua e ele vai dizer: além de estar pronto para ouvir, você precisa ser tardio para falar. Então, são coisas muito distintas que Tiago está dizendo. Você precisa estar disponível, pronto, estar preparado para ouvir, mas quando o assunto é falar, você precisa ser tardio. E nós, principalmente nos dias de hoje, nós sempre queremos dar a nossa opinião sobre as coisas. Nós sempre ouvimos uma notícia, nós queremos dar a nossa opinião. Ouvimos uma fofoca, nós queremos dar a nossa opinião. Na internet a gente quer dar a nossa opinião, fazendo vídeos, fazendo textos, digitando, comentando. Nós, cristãos, estamos sempre querendo dar a nossa opinião nas coisas. Por nós sermos crentes, por nós conhecermos a palavra, a gente parece que está sempre pronto para falar. A gente está sempre disposto a falar o que a gente pensa. Mas Tiago está dizendo: esteja pronto sim para ouvir, mas para falar, seja tardio, acalme o seu coração. Pense muito bem nas palavras antes delas saírem de sua boca. Tiago está dizendo: irmãos, sejam tardios para falar. E é interessante o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 18, no versículo 21. E lá Salomão escreve: a morte e a vida estão no poder da língua. Imagina, meus irmãos, a morte e a vida estão ali, diante de nós, nas nossas palavras. Se nós soubermos utilizar as palavras da forma correta, nós podemos salvar uma vida. Mas se nós não pensarmos muito bem, se nós logo sairmos despejando as palavras, se nós não pensarmos muito bem, nós podemos matar ao invés de salvar. Então é por isso que Tiago está dizendo: ouça muito bem, escute muito bem e remoa um pouco antes de abrir a boca para falar, antes de dar a sua opinião, antes de dar o seu veredito. Pense muito bem antes de falar qualquer coisa. Lá em Provérbios também está escrito: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios, este é prudente. Então o que a sabedoria de Provérbios está nos ensinando também junto com Tiago? Nós precisamos cuidar o que nós falamos. Nós precisamos cuidar as nossas opiniões que a gente dá por aí. Porque, como Provérbios escreveu ali, a morte e a vida estão no poder das palavras. Então a gente pode salvar alguém dando um bom conselho, dando uma boa orientação, como nós também podemos acabar matando alguém espiritualmente, fisicamente. Podemos acabar com pessoas, podemos acabar com casamentos, podemos acabar com relacionamentos, somente com o poder das nossas palavras. Então é por isso que a gente precisa muito bem pensar antes de falar, ser tardio para falar, como Tiago está nos ensinando. E ele continua, e ele vai dizer que além de estar pronto para ouvir, ser tardio para falar, ele também vai dizer: sejam tardios para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E o que é interessante a gente entender no contexto bíblico é que a ira em si, ela não é um pecado. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26, o apóstolo Paulo, orientando aqueles irmãos, ele vai dizer: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira.
então há como nós nos irarmos, mas sem pecarmos. Então, se irar e não pecar significa que a ira em si ela não é um pecado. Até porque lá em João 3:36 está escrito: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, se o próprio Deus tem ira, então não pode ira ser pecado. Mas o que Tiago está dizendo é: sejam tardios para se irar, porque a ira do homem, a ira do ser humano, nunca vai produzir a justiça de Deus. E nós precisamos entender então o que é essa justiça de Deus que Tiago quer que aconteça e que a nossa ira não é capaz de produzir. A justiça de Deus, então, meus irmãos, ela é uma justiça de fé, é uma justiça pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17 está escrito: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a justiça de Deus, ela se revela, ela se mostra, ela aparece no Evangelho, na boa notícia, na pregação das boas novas. Então, quando Tiago diz: se vocês irarem, vocês não vão produzir a justiça de Deus, Tiago está dizendo: se vocês saírem bravejando, se irando uns contra os outros, vocês não vão conseguir com que essas pessoas creiam em Jesus. Vocês não vão conseguir que essas pessoas tenham fé no Filho de Deus. Então não se irem, porque essa ira não vai produzir salvação. É o que Tiago está dizendo. Em Romanos também, capítulo 3, versículos 20 ao 22 está escrito: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, pela lei, nós sabemos o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus condena e o que Deus não condena. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então, quando Tiago ele diz: se vocês se irarem, vocês não vão produzir a justiça de Deus, ele está dizendo: se vocês se irarem contra os pecadores, eles não vão crer em Jesus. O que vocês precisam fazer é pregar as boas novas para esses pecadores, para essas pessoas que não conhecem a Jesus. E então, pela fé, eles crerão em Jesus, terão seus pecados perdoados, o Espírito Santo habitará em seus corações e as suas atitudes vão mudar. Então é isso que Tiago está dizendo: não adianta se irar, a justiça de Deus não vai operar. O que vai operar é quando você pregar a boa nova, a boa notícia. Você é pecador, mas Cristo veio, morreu a sua morte, pagou o preço dos seus pecados e por isso você pode ter a vida eterna. Então é isso que nós precisamos entender. Se nós nos irarmos, se nós bravejarmos, se nós não pensarmos bem as palavras antes de nós sairmos por aí falando, nós apenas estaremos nos irando, estaremos apenas afastando as pessoas da justiça de Deus, que é a fé no Filho de Jesus, no Filho de Deus, o nosso Jesus. Então, a nossa ira contra um pecador, ela nunca vai produzir fé em alguém, mas somente quando nós pregarmos as boas novas, o Evangelho, então a justiça de Deus será revelada. Então aquele pecador, aquela pessoa que está cometendo erros terríveis, erros que a gente sabe que são imorais, ele crerá no Filho de Deus, ele crerá em Jesus, na sua obra redentora, e ele vai enxergar em si mesmo os seus erros, e ele então, através do poder do Espírito Santo, vai conseguir mudar as suas atitudes. Então não adianta, meus irmãos, nós nos irarmos contra essas pessoas, contra os pecadores. Somente o Espírito Santo pode fazer com que a justiça de Deus se manifeste sobre eles. Portanto, Tiago continua dizendo: sabendo que vocês precisam ser tardios para se irar, que vocês precisam ser tardios para falar e prontos para ouvir, portanto, por causa disso, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, para que a palavra de Deus, então, esse evangelho de salvação, ele possa ser
ela possa ser acolhida por nós, ela possa estar no nosso coração, nós precisamos tirar das nossas vidas, do nosso coração, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus para nós. Para que a gente possa ter a palavra de Deus no nosso coração, a gente precisa se despojar da impureza, se despojar de todo o acúmulo de maldade. É como se nós já estivéssemos cheios de toda impureza, de toda maldade. E para que a palavra então possa entrar em nós, ficar em nós, nós precisamos tirar isso para fora. Então é isso que Tiago está dizendo. Despojem-se da impureza, despojem-se do acúmulo de maldade para que a palavra possa estar em vocês. E isso deve ser feito então com mansidão. Não adianta nós olharmos para a palavra de Deus, vermos os nossos erros, vermos aquilo que desagrada ao Senhor e nós tentarmos corrigir a palavra de Deus ao invés de corrigir a nós mesmos. Então nós precisamos acolher com mansidão a palavra de Deus. Muitas vezes ela vai bater em nós com muita força, muitas vezes ela vai colocar os nossos erros de forma grotesca na nossa frente e nós vamos pensar, mas será que eu estou errado mesmo? Mas isso faz bem para mim? Mas isso não prejudica a ninguém? Mas a gente precisa entender que quando a palavra vem contra nós, nós precisamos acolher ela com mansidão. Existe uma frase que eu li esses tempos na internet e ela diz: lendo a Bíblia encontrei muitos erros, mas todos eles estavam em mim. Então é isso que Tiago está dizendo. Você vai se encontrar com a palavra e ela vai te apontar muitos erros, mas todos eles estão em você. Então acolha essa palavra com mansidão, despojem-se da impureza, da maldade, de todo o pecado, para que essa palavra possa ser poderosa para salvar as suas almas. Então Tiago nos ensina que nós precisamos nos despojar da maldade, do acúmulo de impureza e de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. A palavra vai nos bater, a palavra vai nos disciplinar, a palavra às vezes vai nos machucar porque ela é comparada a uma espada, mas nós precisamos acolhê-la com mansidão, entendendo que o erro está em nós e não nela, entendendo que nós precisamos agradar ao Senhor e não a nós mesmos. E então Tiago, ele continua e ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando Paulo, ele escreve ao seu discípulo Timóteo, ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo está dizendo, enganar e ser enganado é algo muito ruim. Mas algo pior que isso é nós ouvirmos a palavra e não colocar ela em prática. Tiago diz que essas pessoas enganam a si mesmos. Então sempre que nós ouvimos a palavra de Deus, sempre que nós entendemos o que a palavra de Deus está dizendo, sempre que ela nos acusa de um pecado, sempre que ela nos corrige de uma falha, e nós não colocamos isso em prática, nós estamos enganando a nós mesmos. Então, dos enganos, o pior deles é o auto-engano, é nos enganar, é virmos aqui, ouvirmos pregações, cantarmos canções, mas não colocarmos nada disso em prática. Isso é se enganar. Isso é o que acontecerá com aquelas pessoas que Jesus diz: afastem-se de mim, porque vocês praticam a iniquidade. Aquelas pessoas faziam milagres, expulsavam demônios, aquelas pessoas ouviram sermões de Jesus, aquelas pessoas conheciam as palavras dos profetas, as palavras dos apóstolos, mas em vez de praticarem as palavras, eles praticavam iniquidade. Então aqueles homens estavam enganando a si mesmo ao ponto de chegar e dizer: Senhor, Senhor. Mas o fato era de que Jesus não os conhecia, não tinha relacionamento com eles. Porque ter relacionamento com Jesus é praticar a palavra. Ter relacionamento com Jesus é andar junto com Ele, é andar como Ele andou, como a própria Bíblia diz. Então, muitas pessoas podem ouvir sermões, podem ouvir pregações, podem ler a Bíblia, compreender a Bíblia, entender a Bíblia, mas não colocar em prática
são pessoas que estão se enganando, se auto-enganando. E muitas pessoas caem nesse erro, nesse engano, porque acham que está bom vir à igreja, está bom ouvir o pastor, está bom ouvir tudo que os irmãos têm a dizer, mas essas pessoas não colocam em prática. Essas pessoas não praticam aquilo que elas ouvem. Então aquelas pessoas estão se enganando, achando que estão indo para o céu, achando que têm um relacionamento com Jesus, mas na verdade só são meros ouvintes negligentes, como Tiago fala. Então ele vai dizer: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Quando nós procuramos praticar a palavra de Deus, então começamos a perceber quem nós realmente somos. Porque todos nós pensamos, quando ouvimos, ame a Deus sobre todas as coisas, nós pensamos que nós conseguimos fazer isso, até chegar ao ponto de nós termos que praticar isso. Então a gente vê que às vezes a gente não ama a Deus sobre todas as coisas. A gente ouve que a gente precisa amar o próximo como a si mesmo e a gente acha que consegue isso, até o ponto de a gente ter que amar realmente o próximo como a nós mesmos. A gente sempre acha que consegue praticar a palavra de Deus, porque a gente ouve isso na igreja, até chegar ao ponto de a gente realmente ter que praticar. Então, o Tiago está dizendo, porque quem ouve é como se estivesse olhando num espelho, percebe todos os seus erros, mas se não pratica, logo ele esquece. Nós ouvimos sempre que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, mas se nós não praticarmos isso, se nós não colocarmos Deus sobre todas as coisas na nossa vida, no dia a dia, de segunda a segunda, nós vamos apenas estar nos enganando a nós mesmos, achando nós sabemos que precisamos amar a Deus, mas se nós não praticarmos, nós esqueceremos quem somos, nós esqueceremos o nosso rosto, nós esqueceremos as nossas falhas, nós esqueceremos quem nós realmente somos diante de Deus. Pecadores é o que nós somos, e se nós não praticamos a palavra, nós não conseguiremos nos lembrar de quem somos. E em Hebreus, capítulo 5, versículos de 12 a 14, o escritor ele vai dizer: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então o escritor aos Hebreus está dizendo: vocês passam muito tempo ouvindo, mas vocês não colocam em prática. As pessoas que amadurecem na fé, as pessoas que crescem no conhecimento, no relacionamento com Jesus, são pessoas que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, têm a sua mente expandida para conhecer tanto o bem, discernir o bem e o mal. Então, o escritor aos Hebreus diz a mesma coisa que Tiago está dizendo. Não adianta só ouvir, não adianta só entrar num ouvido, não adianta só meditar, não adianta só ler, não adianta só vir à igreja. Precisa-se praticar aquilo que se escuta, precisa-se praticar aquilo que se lê, precisa-se sempre colocar em exercício a nossa fé. Então, Hebreus nos diz muito claramente: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Então, para que nós possamos amadurecer na fé, crescer na fé, nós precisamos praticar aquilo que a gente ouve. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, Tiago vai dizer. Então ele nos mostra que a lei de Deus, ela não é uma prisão. A lei de Deus, ela não é simplesmente regras a serem obedecidas. Ela é uma lei de liberdade. Mas que liberdade é essa que essa lei nos concede? É uma liberdade do pecado.
da prisão do pecado, da prisão das tentações, da prisão de que nós nos colocamos quando caímos lá no Éden. O homem está sempre preso ao pecado, a não ser que ele coloque a palavra de Deus em prática. Nós precisamos entender que quando o Tiago diz que a lei de Deus é uma lei de liberdade, ele está dizendo, essa é uma lei que te liberta da escravidão do pecado. Então, como que nós podemos fugir do pecado, fugir dessa prisão? Somente colocando a lei de Deus em exercício, somente ouvindo, entendendo e praticando aquilo que Deus quer. Ao conseguirmos então praticar a lei de Deus, a gente mostra que a gente está livre do pecado. A gente mostra que essa lei nos liberta de tudo aquilo que nos separa do nosso Deus. Porque lá em Isaías está escrito que fomos criados para a glória de Deus. E quando não praticamos a lei de Deus, nós nos prendemos em coisas que não glorificam a Deus. Mas ao praticar a lei de Deus, a palavra de Deus, nós nos libertamos dessa prisão. E então podemos dizer que somos livres realmente. Realmente estamos libertos daquilo que nos prendia, do pecado e da morte eterna. Então Tiago vai continuar e ele vai dizer que esta lei de liberdade, que esta lei é uma lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Estar livre do pecado, então, por causa da lei da liberdade, estar em paz com Deus, essas coisas vêm praticando a palavra de Deus. Bem-aventurado, então, ele diz, as pessoas que são operosos praticantes. Pessoas que são operosos praticantes na lei de Deus, na lei de liberdade, serão pessoas bem-aventuradas no que realizar. E nós sabemos que aquele que é bem-aventurado é aquele que é feliz. Tiago está dizendo, se você praticar a lei de Deus, se você conseguir se livrar da prisão do pecado, se você conseguir colocar em exercício aquilo que você ouve, você será bem-aventurado, você será feliz. A palavra de Deus, os mandamentos de Deus, não são uma espécie de barganha com Deus para ter sucesso naquilo que se faz, mas ela é um caminho para que a gente se torne feliz naquilo que se faz. Tiago não prometeu sucesso para aquelas pessoas, mas Tiago prometeu bem-aventurança para aquelas pessoas. Então, quando nós conseguimos andar nessa lei de liberdade, quando nós conseguimos nos livrar do pecado, o nosso coração ele passa a se encher de felicidade, porque nós sabemos que nós não estamos ferindo o nosso Deus, porque nós sabemos que nós não estamos ferindo os irmãos, a igreja, nós não estamos ferindo o próximo, porque nós estamos fazendo aquilo que Deus pede, e Deus nunca pede para que nós firamos os outros, para que nós nos afastemos dele. Então eu me torno feliz quando eu pratico a palavra de Deus, porque eu sei que eu estou em comunhão com Deus. E nós sabemos que a nossa alegria é o Senhor Jesus. A nossa alegria é a salvação que Ele já nos concedeu na cruz do Calvário. Então, se vier sucesso ou não, não importa. O que importa é que nós seremos felizes no que praticarmos, na profissão que escolhermos, na igreja que frequentarmos, na família que estivermos, nós seremos felizes, porque nós estamos em paz com Deus, porque nós estamos caminhando em liberdade, na lei da liberdade, é o que Tiago vai dizer. E ele diz então que se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então sempre que a gente pensa em uma pessoa religiosa, uma pessoa que quer seguir os caminhos do Senhor, e a gente pensa nessa palavra e vê essa palavra e diz que essa pessoa precisa refrear a sua língua, logo nós imaginamos uma pessoa fofoqueira, logo nós imaginamos alguém que fale mal um do outro. Nós sempre pensamos que refrear a nossa língua é parar de falar mal um do outro, é parar de falar mal do próximo. Mas Tiago não está dizendo que essas pessoas estavam falando mal do outro. Ele apenas pede para que a sua língua seja refreada, que a sua língua seja tardia para falar. Às vezes, refrear a língua não é apenas não falar mal do outro,
mas é falar menos bem de si mesmo. Nós nos lembramos daquela pequena parábola de Jesus, onde ele mostra um fariseu e um publicano. O fariseu, ele falava muito bem de si mesmo. Ele falava dos seus jejuns, ele falava das suas orações, ele falava de o quão cumpridor da lei ele era. Então aquele homem não refreava a sua língua para falar bem de si mesmo, mas tinha o publicano, o pecador do lado dele. Ele só sabia falar mal de si mesmo. Ele sabia que era um pecador. Ele não tinha nem coragem de olhar para o céu, porque sabia que Deus, ele era santo, que Deus, ele estava lá em perfeição. Então, Tiago está dizendo, não adianta a gente cumprir muito bem a lei, a gente estar caminhando tão bem em liberdade, estar caminhando tão bem com Deus, se nós, no primeiro momento que pudermos, nós saímos contando todos os nossos feitos, toda a nossa caridade, toda a nossa piedade, o quão bonitas são as nossas orações, quantas horas passamos em oração, quantas horas passamos lendo a Bíblia. O que nós precisamos é entender que nós precisamos refrear a nossa língua, tanto para não falar mal do próximo, quanto para falar menos bem de si mesmo. Então, refrear a língua nem sempre vai ser deixar de fofocar, mas às vezes refrear a língua vai ser deixar de falar tão bem de si mesmo, esquecer de si mesmo, como diz aquela canção que nós cantamos. E ele vai dizer, então, o que é a religião que Deus gosta, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E é interessante que essa palavra religião, lá no original também é treskeia, e ela significa aquilo que consiste em cerimônias. Então, aquelas coisas, aquelas cerimônias que vocês fazem, que são pura e sem mácula, que vocês fazem para Deus, na verdade, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E Jesus fala algo parecido em Mateus 25. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O que nós fazemos aos nossos irmãos, o que nós fazemos ao próximo, ao necessitado, ao órfão, à viúva, é isso que realmente agrada o coração de Deus. Deus, ele quer que nós estejamos sempre dispostos a nos esforçar um pouco mais para ajudar aqueles que estão necessitados, ajudar um pouco mais aqueles que precisam de um amparo. É isso que torna a nossa religião pura e sem mácula, porque às vezes o nosso culto ele pode ser maculado, às vezes nós queremos pregar muito bem, com muita eloquência, nós temos vaidade nisso, então nós acabamos maculando uma pregação. Às vezes nós queremos cantar muito bem afinados, tocar um instrumento muito bem, isso por vaidade. Então nós acabamos maculando, tirando a pureza da adoração ao Senhor. Mas não há como nós não agradarmos ao Senhor quando a gente estende a mão para aquele que precisa de uma ajuda. Quando a gente vai lá e ajuda o enfermo, ajuda o necessitado, visita, escuta quem precisa falar. Então Tiago está dizendo, vocês querem fazer algo, cerimônias que agradem a Deus de verdade, sem pecado, sem mácula nenhuma, ajudem uns aos outros, ajudem o necessitado, ponham em prática o segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. É o que Tiago vai dizer para nós essa noite. E ele vai dizer a continuidade, então, desta religião pura. E ele diz, e assim mesmo, além de visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, e assim mesmo guarda-se incontaminado do mundo. E aqui Tiago, então, ele vai colocar por terra, ele vai acabar com aquela crença de que pessoas caridosas, apenas por fazerem caridade, conseguem a aprovação de Deus, conseguem o favor de Deus. Não basta visitarmos os órfãos e as viúvas, não basta estendermos a mão aos que precisam de caridade, mas nós precisamos também nos guardar incontaminados do mundo.
Nós vemos um grande jogador de futebol, o Neymar, ele faz muita caridade. Ele ajuda muito o próximo, muito mais até que a igreja brasileira, ele ajuda. Ele investe mais dinheiro, ele faz projetos, ele ajuda as crianças, mas ele não se guarda incontaminado do mundo. Ele não consegue fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque ele faz muita caridade, mas esquece-se de se guardar incontaminado. Também existem os monges que vão para mosteiros afastados de tudo, porque eles tentam não se contaminar com as impurezas do mundo, mas isolados em um canto, em um mosteiro, em um monte, eles não conseguem então visitar as órfãos e as viúvas. Então nós entendemos que para Tiago o que ele ensina é que aquilo que agrada ao Senhor, a cerimônia que agrada ao Senhor, a religião que nós podemos entregar como verdadeira, sem pecado nenhum, sem mácula nenhuma para Deus, é ajudar as pessoas que precisam, mas também não nos contaminar com este mundo perverso. E na carta de Judas, a penúltima carta da Bíblia, ele vai dizer: mas vocês, amados, edifiquem-se uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé, resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda, tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Então Judas ele vai ensinar a mesma coisa que Tiago aqui ensinou. Nós precisamos estender a mão para as pessoas. Nós precisamos pregar o evangelho para as pessoas. Nós precisamos mostrar o caminho até Deus, que é Jesus, para as pessoas. Mas nós precisamos não nos contaminar com o mundo. Nós precisamos conseguir chegar em um pecador, chegar em uma pessoa que está num caminho de imoralidade e ajudar essa pessoa, tendo compaixão dela, pregando o evangelho para ela, mas nunca nos esquecendo de que nós não podemos cair nos mesmos pecados que ela. Então Judas ele vai dizer: tenham misericórdia, mas façam isso com cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Então que a gente possa entender que para agradar ao Senhor, para que nós tenhamos uma religião verdadeira, uma religião que agrada ao Senhor, nós precisamos ter então amor pelo próximo, e nós precisamos nunca nos contaminar com as imundícies do mundo, com os pecados do mundo. Nós precisamos sempre nos manter afastados disso, mas sempre amando as pessoas, o próximo, o necessitado e até mesmo o pecador. Amém, meus irmãos? Vamos se colocar de pé, vamos orar. Tiago, então, ele vai nos ensinar essa noite que tudo aquilo que Deus nos ensina em sua palavra, tudo aquilo que Ele deixou escrito em sua palavra, Ele deixou escrito, Ele ensinou, esperando que a gente praticasse. Deus, Ele não nos daria uma ordem se Ele não esperasse que a gente praticasse. Deus não nos chamaria de servos se assim nós não fôssemos. Nós não o chamaríamos Senhor se assim Ele não fosse. Então, quando Deus Ele escreve coisas para nós, quando Ele deixa uma Bíblia inteira para nós, Ele espera que a gente pratique aquilo que a gente está lendo e está ouvindo. Também nós precisamos entender que nós enganamos a nós mesmos quando a gente ouve, mas não pratica. Nós achamos que estamos tendo um relacionamento com Jesus, achamos que estamos em paz com Deus, mas não estamos se nós não praticamos aquilo que nós ouvimos. E também nós precisamos praticar a nossa fé, ajudando os necessitados, pregando aos pecadores, mas nós devemos também saber que nós não podemos nos contaminar com aquilo que contamina eles, mas que nós estamos aqui oferecendo o remédio, oferecendo a boa nova, oferecendo o sangue de Cristo que limpa essas pessoas de toda a contaminação. Que nós não podemos então, meus irmãos, nos contaminar com aquilo que eles já estão contaminados, mas nós podemos oferecer o remédio para que eles possam ter vida assim como nós também temos vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar então ao Senhor.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela noite de hoje. Nós queremos te agradecer pelas palavras que o Senhor deixou para nós essa noite. Que o nosso coração se torne propício, Pai, a praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Que estejamos sempre atentos, que esteja sempre em nossa mente, Pai, que precisamos estar prontos para ouvir, que nós estejamos sempre, Pai, tardios para falar e que nós estejamos sempre tardios para se irar. Nós queremos que a Tua justiça, Senhor, seja feita nessa terra, que os pecadores ouçam o Evangelho, que os pecadores creiam no Jesus, Filho de Deus, na sua obra redentora da cruz, que essas pessoas creiam e sejam salvas. Essa é a Tua justiça, que nós possamos, Pai, sempre conseguir transmitir com exatidão, com pureza a Tua palavra, que as pessoas entendam, Pai, o quão bom é o Teu Evangelho, o quão suaves são as Tuas palavras, que nós possamos, Senhor, estarmos sempre atentos para praticar aquilo que o Senhor nos pede, e nos deixe, Pai, sempre incontaminados com as impurezas do mundo. Que o Teu sangue venha a ser sempre em nossas vidas, que o Teu sangue esteja sempre sobre nós, Pai, para que nós não nos contaminemos, mas que nós consigamos estar sempre separados dos pecados do mundo, das impurezas do mundo, da cobiça da carne, da soberba da vida. Que nós possamos sempre pregar o Teu Evangelho e que nós possamos sempre, Pai, exercitar as palavras que ouvimos, que nós consigamos todos os dias praticar aquilo que o Senhor nos ensina através da Tua palavra. É o que nós te pedimos essa noite, Senhor, em nome de Jesus.